Sejam todos muito bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Eu sou o professor Ricardo. Esse canal trata de política e geopolítica nacional e internacional, assim como também traremos aqui assuntos e temas das áreas de geografia, história, filosofia e sociologia, de toda a área de humanas, para que a gente possa estar aqui aumentando os nossos conhecimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, essa aula de hoje é a mesma aula que trata do tema relacionado ao clima, né? Nós vamos ver hoje quais os fatores climáticos que influenciam na determinação do clima. Nós vimos já na aula anterior que esses fatores são esses aqui que estão expostos: latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização. Então, esses fatores, sozinho ou entrelaçando entre eles, é que vão determinar as características do clima de um local. Para a gente entender mais a fundo sobre essa questão do clima, é fundamental entendermos todos esses fatores que nós chamamos de fatores climáticos. Então vamos lá. O primeiro fator que nós vamos analisar é a chamada latitude, né? A latitude, na verdade, é a distância em graus que vai do Equador, 0 graus, o Polo Norte, 90 graus, Equador, 0 graus, a 90 graus ao Polo Sul. Então, essa distância em graus do Equador aos polos nós chamamos de latitude. Isso aqui a gente estuda mais a latitude quando nós tratamos do tema de coordenadas geográficas. Mas a latitude, além de ser essa distância que vai nos fornecer uma das coordenadas, né, ela também é um fator determinante para a condição climática de um lugar. Isso é certo que quanto maior a latitude, ou seja, quanto maior a sua distância do Equador, 0 grau. À medida que se afasta do Equador aos polos, você vai aumentando essa latitude até chegar a 90 graus norte e 90 graus sul, repetindo. Então, à medida que você aumenta essa latitude, significa que você está se aproximando dos polos. E se aproximando dos polos, nós estamos se aproximando das zonas mais frias do planeta. Então, a latitude ela vai influenciar de forma direta e decisiva no clima do lugar. Quanto mais próximo for do Equador, mais quente será. Isso acontece. E nós vamos observarmos aqui os raios solares atingindo o planeta Terra. Observe que ele atinge no Equador justamente de forma mais, vamos dizer assim, mais forte. Ele atinge no Equador de forma mais direta. Então daí essa região central do nosso planeta vai consequentemente aquecer mais. À medida que se afasta do Equador, à medida que então aumenta-se a latitude, os raios solares vão atingindo a Terra de modo mais perpendicular, consequentemente vai esquentar menos e essas regiões então será mais fria. Então é justamente por isso
que a latitude ela vai ser decisiva para definir a temperatura de um lugar. Nesse outro mapa aqui a gente observa as zonas, né, climáticas do planeta. Não tem nem todas aqui tão detalhadas assim, mas aqui no centro nós temos a zona tropical, ou chamada de intertropical, e observe que essa zona aqui é a zona mais quente, porque aqui que os raios solares vão atingir a gente de forma mais forte. Não é à toa que nessa região aqui, que por coincidência o Brasil também está aqui, nós conseguimos ver o Sol bem acima de nossa cabeça. Quando isso ocorre, nós dizemos que o Sol está a pino, né, bem em cima da nossa cabeça. Quem mora nas regiões polares não consegue ver o Sol assim, porque ele vai bater de forma perpendicular. A visão que nós iremos ter do Sol vai ser uma visão de um Sol ao amanhecer, sempre assim durante alguns meses, e escuro total durante outros meses. Então a latitude ela vai ter toda uma influência direta na determinação do clima. E um outro mapa aqui do Brasil, com algumas cidades distantes dentre elas do Equador, entre elas e distantes do Equador também. A gente observa que à medida que se afasta do Equador, as temperaturas elas vão diminuindo, as temperaturas médias. Então observe aqui que Belém praticamente está na linha do Equador, tem uma temperatura média de 26,3 graus. Salvador já está mais abaixo, com 25,6 graus, então já diminuiu 1 grau e pouco em média. Vitória 24 graus, Porto Alegre 19 graus. Então é por isso que no sul faz frio. Quem não sabia ainda, fique sabendo que o principal fator aí é o fator da latitude. E aqui nesse mapa ele deixa bem claro que a influência da latitude ela é fundamental. Voltando a dizer, todas essas cidades aí elas estão no litoral. Por que elas estão no litoral? Justamente para que se não tenha influência de outros fatores climáticos. Então o fator aqui observável vai ser praticamente só a latitude. Porque se você pega uma cidade aí do interior, dependendo da altitude e de outros fatores, a média de temperatura pode dar diferente, pode dar superior a Belém, né, ou superior, por exemplo, a Porto Alegre, mesmo estando no mesmo estado. Então pegou-se aí as cidades litorâneas para se analisar justamente o fator latitude. Vamos ver agora outro fator. Vamos aqui agora com outro fator climático, chamado altitude. O que é altitude? Quanto maior a altitude, menor a temperatura média do ar. No alto de uma montanha, a temperatura é menor do que a registrada no nível do mar, no mesmo instante e na mesma latitude. Então a altitude, primeiro, não confundir com latitude. A altitude é simplesmente a altura em relação ao nível do mar. Então quanto maior essa altitude, mais frio vai ser. Por quê? Porque irá ter menos gases e consequentemente a temperatura irá aquecer menos. Então quanto maior for essa altitude, menor será a temperatura. Veja que é diferente da latitude. A latitude ela é a distância que vai do Equador 0 a 90 graus nos polos. Quanto maior for a latitude, menor será a temperatura. Com relação à altitude, tem a ver agora com a concentração de gases. E quanto maior for essa altitude, menor será os gases, menor será também a temperatura. Nós temos aqui dois exemplos perfeitos para a gente fechar a altitude. Uma é a cidade de São Paulo em relação à cidade de Santos.
Observe que Santos está ao nível do mar, praticamente latitude zero, alguns metros aí, né? Zero seria o nível do mar. Santos está a alguns metros apenas em relação ao nível do mar, enquanto São Paulo está a 750 metros. É por isso que São Paulo faz muito frio, porque São Paulo é muito alto. A cidade de São Paulo está numa região alta, de planalto. Então é por isso que é uma das explicações de São Paulo fazer frio, é a influência da altitude. Nós já vimos que quanto mais alto, mais frio. Então a coluna de ar em São Paulo vai ser menor do que a de Santos, consequentemente fará mais, assim como as cidades que ficam ali nos Andes, né? Nós temos também uma temperatura menor, porque elas possuem menos gases. Outro exemplo aqui da influência da altitude é nesse prédio no Burj Khalifa, em Dubai, né, que já foi o mais alto do mundo. Tem mais ou menos 830 metros. E o que acontece? A variação de temperatura dele, do térreo para o último andar, chega a ser de 6 graus. Isso nós estamos falando de um prédio só. Por quê? Porque a altitude é um fator também climático importantíssimo. E se define, quanto mais alto, mais frio. Não tem para onde correr. Temos um outro fator aqui, chamado de albedo, né? O que é esse albedo aí? É o índice de reflexão de uma superfície. O albedo varia de acordo com sua cor. Na verdade, isso nós podemos até buscar uma explicação mais apurada em física, né? A física pode nos fornecer mais uma explicação, mas nós não vamos entrar na física adentro. Quem tiver curiosidade, é só pesquisar. Nós iremos falar aqui apenas do albedo, mas a física, volto a repetir, ela nos fornece uma explicação até melhor. Então, essa variação da reflexão da superfície de qualquer objeto, ela vai se dar através das cores. Fazendo quanto mais escuro for a cor dessa superfície, mais ela irá absorver a energia solar. Consequentemente, ela irá aquecer-se mais. Então, o que acontece? Isso serve para tudo. Aqui nós temos um exemplo do asfalto. Veja que o asfalto ele absorve 95% da energia, reflete apenas 5%. Então, por isso que o asfalto é muito quente. Num dia de verão normal, dá para inclusive, né, passar ovos no asfalto em pleno verão, principalmente nos horários de meio-dia, 1 hora da tarde, que é o horário mais quente. Então, à medida que as cores vão variando, o índice de reflexão dos raios solares, consequentemente, vai fazer com que se diminua a temperatura. Ele está muito bem aqui explicado. Então, o asfalto, um exemplo, absorve 95%. Uma terra marrom nua, né, sem vegetação, ela absorve 92%, reflete 8% apenas. Um campo verde ou qualquer terra plantada vai absorver 80% e refletir 20%. Um campo de trigo, veja só, por que mudou a cor do trigo, que é uma planta que é mais clara do que outras vegetações mais escuras, né? Já aumentou a reflexão dos raios solares, né? De 70% para 30%, absorveu 70% e refletiu 30%. E você vai para um deserto, aonde a reflexão já é maior dos raios solares, até chegar na neve ou no gelo, que vai ter aí uma reflexão de 90% dos raios solares. E a prova disso é que o gelo ele continua lá permanente. Se aquecesse tanto assim na absorção dos raios solares,
não formaria-se gelo nem sequer neve. E outro exemplo aqui para a gente entender o albedo e essa relação das cores é com relação à roupa. Acho que todos vocês já ouviram falar, seus pais, seus avós, amigos, ou o que seja, se não ouviram, né, ouçam, que quando a gente veste uma camisa mais escura, preta, pode prestar atenção que o calor aumenta. Quando a gente veste uma roupa mais clara, até branca, que é a cor mais clara, e aqui reflete mais os raios solares, observe que a temperatura melhora, refresca mais o nosso próprio corpo. Então isso é um exemplo para a gente entender em definitivo o que é o albedo e sua relação com as cores. Um outro fator importante também, mais um dos fatores importantes, na verdade todos são importantes, né? São as massas de ar. O que são massas de ar? Né? São grandes porções da atmosfera que possuem características comuns de temperatura, umidade, pressão e podem se estender por milhares de quilômetros. Essas massas de ar não são ventos simples, né? Não são uma ventania qualquer, né? Nós estamos falando aqui de grandes massas de ar, de grandes proporções, na verdade gigantes. Para chegar a influenciar todo um clima, por exemplo, do continente sul-americano, nós estamos falando aqui de coisa gigantesca, né? Não é desse ventinho, dessa brisa que nós recebemos aí na beira da praia, não. Então vamos ver aqui algumas massas de ar para a gente entender até esse mecanismo aí. Aqui mesmo no Brasil, nós temos em ação várias massas de ar. Observe aqui, né, do lado esquerdo aí, nós temos durante o verão a ação de 4 massas de ar. Observe aqui todas as 4. E durante o inverno nós temos a ação de 5 massas de ar no Brasil. Observe que apareceu uma outra aí. Se vocês não viram ainda, é essa massa aqui. É essa massa aqui, a chamada massa polar atlântica, que aparece no Brasil sempre no inverno, derrubando as temperaturas da região sul e sudeste do Brasil. Então essas massas de ar, elas têm uma influência enorme. Por exemplo, elas levam as características da onde ela nasce para dentro do continente. Então a massa equatorial atlântica, ela vai levar as características da onde ela surge no Oceano Atlântico para o litoral do Nordeste e o interior dessas regiões do Brasil. A massa equatorial continental, ela vai levar as características dessa região aí, que é a região amazônica, da onde ela surge, para dentro dessas áreas que ela atua no Brasil. Quando chega no inverno, a massa polar atlântica, ela traz as características lá do sul do continente, ou seja, frio, bastante frio, para dentro do Brasil. Durante o inverno, ela ganha tanta força, em alguns invernos, não são todos, que ela chega a atingir até o sul da Amazônia, ocorrendo aí um fenômeno chamado de friagem amazônica. Quando isso ocorre, as temperaturas da Amazônia chegam a cair para 10 graus, o que é muito frio para uma região tropical equatorial, fazendo com que, quando esse fenômeno ocorre, faz com que morra milhares de animais que não são adaptados a essa temperatura baixa. Então, a importância dessas massas de ar está aí. Nós estamos mostrando aqui só as do Brasil, que é a que mais nos interessa, mas no mundo inteiro elas atuam, né? Claro, com outros nomes, claro, né? De outras formas. Aqui esse outro mapa, né? Um mapa mais bonito, né? Mais colorido. Ele mostra toda a vegetação também aqui do Brasil, e aqui vocês vejam a atuação dessas massas aí, né?
Presta atenção que no inverno a massa polar atlântica, sempre chamar essa atenção, porque essa massa de ar aqui ela é muito interessante. E se vocês nunca perceberam, quando a televisão vai dar a previsão do tempo e fala-se assim, uma frente fria se aproxima da região sul do Brasil, derrubando as temperaturas e assim vai, é dessa massa aí que está se referindo à previsão do tempo. É a massa polar atlântica. Então toda vez que vocês ouvirem na televisão, no jornal, falar dessa frente fria que se aproxima do sul do país, é a massa polar atlântica, né? Durante o verão, na verdade, durante o verão, mais de 90% dos verões, ela não faz influência alguma, porque ela perde força e as outras mais quentes ganham força e empurra a massa polar atlântica para o sul, mais para o sul do continente. Isso é o que acontece. Claro, um verão ou outro, ela pode sim agir. É aquela questão que eu falei lá na primeira aula sobre clima. Pode ser que em um ano, o tempo, em vez de ser muito quente, ele é um tempo mais ou menos e até frio, por causa, né, da ação dessa massa e de outros fatores. Mas geralmente o que ocorre é o contrário. No verão ela nem aparece. Um outro fator climático importantíssimo, assim como todos os outros, né, é a continentalidade e maritimidade, né? Na verdade, esses fatores aí, eles têm a ver em relação a maior proximidade ou não das águas dos oceanos e mares, porque as águas elas vão exercer uma influência também no clima. Quanto mais se afasta dos oceanos e mares, mais a temperatura tende a oscilar. Então, quanto mais próximo dessas massas oceânicas e mares, a temperatura ela tende a se estabilizar mais, ou seja, ela tem uma amplitude térmica bem menor. Amplitude térmica é essa variação de temperatura. Então, quanto mais você entra para o interior do continente, para o interior do Brasil, para o interior do continente, você vai ficar à mercê da continentalidade. Quanto mais se afasta, maior vai ser a chamada amplitude térmica. Quanto mais próximo dos oceanos e mares, menor será a amplitude térmica. Ou seja, no verão, por exemplo, de Salvador, Aracaju, Recife, durante o verão e o inverno, as temperaturas elas não irão variar tanto assim. Já no interior, no sertão, a depender de outros fatores climáticos, como a altitude, por exemplo, a temperatura ela vai variar muito mais durante o verão e o inverno, durante o dia e a noite. Isso graças a esses dois fatores aí, a continentalidade e a maritimidade. Esse mapa aqui, ele mostra de forma definitiva essa amplitude térmica, essa variação aí da temperatura das chuvas, enfim, né? É só nós observarmos essas duas cidades aqui. A Bélgica, que fica próximo ao oceano, as massas oceânicas, e Moscou, na Rússia, que fica no interior da Rússia. Observe que nós temos dois climogramas aqui. Um climograma de Bruxelas, na Bélgica, e um climograma de Moscou, na Rússia. Observe que nesse climograma aqui, essa linha vermelha aqui é a linha da temperatura. Observe que de janeiro a dezembro, em Bruxelas, devido à aproximação do Oceano Atlântico, a variação de temperatura ela existe, mas ela é bem menor. Veja que de janeiro a dezembro a variação há, mas
bem menor do que Moscou. Observe agora aqui que Moscou, por estar no interior do continente, a variação da temperatura ela é bem maior. Observe que de janeiro a dezembro, a chamada amplitude térmica, que é essa variação, ela é bem maior do que a de Bruxelas. Isso aqui porque Moscou está mais afastado dos oceanos e mares, e Bruxelas está literalmente, praticamente no litoral. Então a temperatura ela vai ter essa maior variação no caso de Moscou, por estar mais afastado no interior. Já Bruxelas não, ela vai ter uma menor variação. Um outro fator importante, mais um, né, dos fatores, são as correntes marítimas. Essas correntes marítimas são como as massas de ar. Elas também têm características, elas levam as características da onde elas surgem para onde elas vão. Então, só que, claro, as massas de ar ficam na atmosfera. As correntes marítimas ficam nos oceanos, formando verdadeiros rios dentro dos oceanos e levando, né, as temperaturas de um canto ao outro. Então, algumas correntes elas nascem em regiões frias, elas se deslocam e levam essa característica até chegar nas regiões mais quentes. Outras correntes elas surgem em regiões quentes e se deslocam para regiões frias, levando também essas mesmas características. Na verdade, o nosso planeta ele funciona como se fosse um radiador, né? Onde essas correntes marítimas são de extrema importância, porque é graças a esses movimentos dela, das áreas mais quentes levando para as áreas mais frias, das áreas frias vindo para as áreas mais quentes, é que a temperatura dos oceanos elas se tornam médias, nem tão quentes nem tão frias. Se isso não ocorresse, haveria um congelamento, provavelmente um congelamento total do planeta. Mas lógico, também elas não ocorrerem seria quase impossível, só se o planeta não girasse em torno de si, porque o que faz com que essas correntes se movimentem, quem mais contribui é o movimento de rotação do próprio planeta e a forma, né, dos continentes, que também influencia na formação dessas correntes marítimas. Essa corrente aqui do Golfo, por exemplo, ela que é responsável pelo não congelamento de todo o litoral leste americano. Se ela não fosse forte desse jeito, se ela não tivesse essa força para empurrar essas correntes frias mais para o norte mesmo, haveria um congelamento total aqui dessa área, consequentemente dos Estados Unidos. Outra influência também dessas correntes é que as correntes frias elas são as maiores responsáveis pela desertificação, porque essas correntes frias elas são secas e frias, elas não levam muita umidade, são frias e secas. Então observe no mapa aí que aonde elas têm uma influência maior, sempre haverá um deserto do lado, como por exemplo o deserto do Saara, que é ocasionado por essa corrente fria justamente aqui. A vegetação também é considerada um fator climático, né? Os diferentes tipos de cobertura vegetal, tundra, floresta tropical, campos, né, sempre vão apresentar uma grande variação de densidade, o que vai influenciar também no clima, mas no clima local. Uma massa enorme como a da floresta amazônica, que é uma vegetação que pega
uma boa parte de todo o continente da América do Sul, né, principalmente. Então ela vai ter uma influência, e isso já está mais do que provado. Por que o medo dos cientistas em se preservar a Amazônia? Porque já está mais do que provado que ela tem uma influência enorme no clima, não só da região amazônica, como de boa parte do Brasil e do continente sul-americano. Quanto maior, mais densa a floresta, como a floresta amazônica, mais ela vai fazer o processo de evapotranspiração, mais ela jogará umidade na atmosfera, mais ela carregará a atmosfera de umidade, o que fará com que chova. É justamente por isso que na região amazônica chove praticamente quase todos os dias do ano. É difícil ficar um dia sem que chova lá na região, justamente por causa da floresta. E é por isso o medo dos cientistas de se destruir esse bioma, essa vegetação, e com isso mudar o clima, não só local, mas também de parte aí do planeta. Alguns cientistas acham que a vegetação ela não é um fator climático. Na verdade, ela é consequência do clima. Ou seja, região local que chove bastante por outros fatores, como a zona tropical do nosso planeta, invariavelmente ocorrerá uma vegetação densa. Mas outros cientistas, uma boa parte deles, acredita que a vegetação é sim, porque essa massa verde aí, ela exerce uma influência pelo seu tamanho, pela a sua densidade, ela acaba exercendo uma influência sim, local, regional. No caso da Amazônia, como é muito grande essa vegetação, ela acaba exercendo então a influência em todo o nosso continente. Então, para a maioria, a vegetação ela tem influência sim. Cada dia mais se provam isso aí. Bom, um dos últimos fatores climáticos é justamente a urbanização. A urbanização tem a ver com o microclima das grandes regiões e centros urbanos. Nós sabemos que nas cidades grandes, nas grandes regiões metropolitanas, a quantidade de asfalto, concreto, a quantidade de veículos automotores é muito grande, né? Em contrapartida, a quantidade de verde, de vegetação é muito pouca. Então tudo isso faz com que esses grandes centros urbanos eles tenham a formação local da chamada ilha de calor. São locais que são mais quentes que o seu entorno, justamente por reunir dentro de si todos esses fatores. Nós vimos, quando falamos sobre o albedo, que o asfalto, o concreto, por serem mais escuros, absorvem mais energia solar e irradia mais calor. Então é isso mais ou menos que acontece nas grandes cidades, grandes centros. Formam-se então ali ilhas de calor, bolsões de calor, se estendendo apenas naquela região. É um fator climático, não é dos mais importantes, nem, vamos dizer assim, que mais influenciam, mas nos grandes centros urbanos, eles acabam tendo uma influência enorme sim, no aumento da temperatura local. E isso a gente observa em toda e qualquer cidade grande. Quanto maior a cidade, mais vai ser a influência da formação das chamadas ilhas de calor. Então cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre, né, todas as cidades grandes, elas vão ter uma quantidade, um volume maior de concreto, asfalto, uma quantidade menor de vegetação, e vai dar nisso, na formação das ilhas de calor.
fazendo então com que a urbanização seja um dos fatores, sim, climático. Finalizando os fatores climáticos, nós temos o relevo. O relevo ele está associado à altitude, né, que é um fator já climático visto por nós lá no início. Ele vai influenciar também na temperatura, na umidade, quando ele facilita ou dificulta a circulação das massas de ar. Um exemplo disso é aqui mesmo no Brasil. Nós sabemos que o Brasil, no seu centro, nós temos o chamado assim Planalto Central, né? Ele é uma região mais alta do território brasileiro e justamente o que acontece aqui, nesse mapa específico, aqui a influência da massa polar atlântica. Como eu já disse, no inverno ela ganha força e ela avança pelo continente, chega no Planalto Central brasileiro, ela encontra essa barreira, que é o próprio Planalto. E aí ela desvia, atingindo o sul da Amazônia, ocasionando aquele fenômeno que eu também já falei, chamado de friagem amazônica, onde as temperaturas despencam. Mas ele não consegue, a massa polar atlântica, ela não consegue atingir o interior do Planalto Central brasileiro, justamente por ser bastante alto. Então o relevo ele acaba influenciando sim também como um fator climático. E o último deles aqui que nós estudamos. Na próxima aula, fiquem ligados aí que nós vamos agora falar sobre os atributos climáticos. Até a próxima então.